universo do GNV passa por aqui toda semana. GNV.360. Não esqueça de fazer sua inscrição em nosso canal, curtir nosso vídeo, seguir e participar de promoções em nossa página no Instagram. A Copergás apresentou novidades no mercado de gás natural veicular no primeiro fórum sobre a viabilidade do GNV em veículos pesados no estado de Pernambuco. E os melhores momentos você confere agora em seu canal GNV.360, com uma sequência de 4 vídeos destacando as oportunidades do GNV no estado de Pernambuco, o caminhão a gás oferecido pela Scania, a solução diesel-gás que permite rodar com os dois combustíveis e o uso do gás natural no transporte de cargas e público através do Corredor Azul. A Scania levou ao fórum sua experiência no desenvolvimento de caminhões movidos unicamente a gás natural veicular e o impacto na redução de emissão de poluentes. Hoje não existe possibilidade da gente não ter um futuro onde a gente busque sustentabilidade. Deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade para todos nós, para todas as empresas, né? A Scania entende, né, que, embora não haja uma solução única para a sustentabilidade, a gente acredita que esses 3 pilares são fundamentais para essa mudança, que são a eficiência energética, o transporte inteligente e seguro e os combustíveis alternativos e a eletrificação quando ela chegar para os transportes pesados, para o transporte pesado, né? Aí eu exemplifico, né? Cada litro de diesel que eu deixo de queimar, isso significa aproximadamente 2,65 quilos de gás carbônico que eu coloco na atmosfera. Então, a gente entende que muitos desses combustíveis alternativos estão em fase de desenvolvimento, virão no futuro, alguns mais cedo, alguns mais tarde, mas o importante é saber que não tem uma solução única e temos que entender a maturidade comercial, a disponibilidade e infraestrutura. E é por isso que a Scania entendeu que o combustível gás, ele é o adequado hoje para a nossa realidade brasileira. E não apenas hoje, ele veio, acreditamos, para ficar. Ele vai ter sempre o seu lugar, mesmo quando outras tecnologias cheguem, daqui a 10 anos, o caminhão a gás, ele fica, ele é uma solução porque ele tem a viabilidade, além de toda esses pontos que eu falei, a maturidade comercial, disponibilidade de infraestrutura, ele tem a viabilidade técnica. E aqui eu começo a falar um pouquinho mais do nosso motor, né, da nossa solução. Então, a Scania, ela traz aqui o seu motor 100% dedicado a gás, inclusive ele funciona no ciclo Otto, tá? Ele funciona com velas de ignição, ele não é um motor do ciclo diesel, ele não é um motor convertido ou transformado. A Scania buscou isso justamente para que a gente tivesse a melhor performance, ou seja, uma performance similar ao motor a diesel no ponto de vista de potência, no ponto de vista de torque, para que não houvesse nenhum pênalti na operação no dia a dia. Isso ocorre porque, por exemplo, o motor diesel, ele tem uma taxa de compressão dentro dos cilindros, ele tem toda a engenharia de admissão de gases projetadas para o diesel, né? Quando eu ponho um combustível gás lá, eu não vou ter 100% da eficiência que eu tenho no diesel, porque é um outro combustível, com são outras características físico-químicas desse combustível. Então, por isso a Scania buscou ter esse motor dedicado justamente para ter a combustão ótima desse combustível, né? Então, a taxa de compressão foi alterada, adequada, todas as válvulas, a admissão dos gases focadas para o combustível gás. E esse motor, ele traz possibilidade de usar o gás natural, né, que é o gás que vem dos poços de petróleo lá, e também o biometano, que é o gás obtido através de qualquer biomassa, né? Você pode ter isso através da vinhaça da cana, aterros sanitários, qualquer matéria orgânica, através de um biodigestor, vai gerar o biogás, e dependendo da característica desse biogás, ele precisa ter uma purificação para ter uma quantidade de metano suficiente para funcionar o motor. Então, o nosso motor está preparado tanto para o gás natural quanto para o biometano,
ou até mesmo uma mistura dos dois em qualquer proporção. Isso é possível. Então, isso é o gás armazenado em cilindros. Nós temos algumas versões de cilindros. E comentando que o nosso caminhão ele sai preparado com 2 bicos. Aqui eu exemplifiquei aqui 3, né? 3 possibilidades de abastecimento. A gente tem no caminhão o bico ABNT1, que ele é exatamente o bico que está nos automóveis a gás, né? Então, todos os postos que têm GNV, eles estão preparados para abastecer o ABNT1. Mas o nosso caminhão também sai com esse maior aqui, que é o NGV2. Ele é um bico de maior vazão. E qual é a vantagem disso? Eu tenho, obviamente, comparado a um automóvel, mais volume de gás, então, com maior vazão, eu vou levar menos tempo para abastecer esses cilindros. Porém, nem todo posto, alguns estão preparados, né? Nós sabemos, mas nem todo posto está ainda, porque ele é um abastecimento específico para caminhão, para veículos pesados, né? Mas, de qualquer maneira, o caminhão sai preparado para as duas condições. Falando um pouquinho dos cilindros, né? Sempre há uma preocupação quanto à segurança. Então, assim, cada cilindro, todos os cilindros, normalmente a gente tem um feixe de 8 cilindros, né? 4 de cada lado. Cada um deles tem um conjunto de 3 válvulas, como está ilustrado aqui, e essas válvulas elas estão monitorando temperatura, pressão e vazão, né? Então, qualquer anomalia num desses 3 parâmetros, essas válvulas vão imediatamente liberar a pressão do gás de dentro do cilindro, para evitar qualquer risco de explosão e de qualquer problema. Só lembrando que esses cilindros eles são fabricados em aço especial sem costura, né? Eles são produzidos por embutimento, então realmente eles são muito robustos. Só para ilustrar, assim, nós em mais de 10 anos operando com essa solução no mundo, nós não tivemos nenhum reporte de acidente que seja relativo à explosão ou rompimento. Mesmo se houver um rompimento desse cilindro, que é muito difícil, o gás ele vai para a atmosfera. Se a válvula abrir, o gás vai para a atmosfera. E assim, o gás, só há risco de explosão no gás se o gás precisar se expandir muito rapidamente dentro de onde não houver espaço, né? Então, sempre que se libera o gás, você elimina o risco de explosão e até mesmo de incêndio, porque na atmosfera ele se dissipa, ele não traz risco nenhum. Então, temos aí algumas combinações, né? Essas combinações de cilindros vão depender da necessidade da operação. E aí a estimativa de capacidade em metros cúbicos, né? Nós temos 760 litros e 944 litros. O que você coloca de metros cúbicos de gás dentro disso, obviamente varia um pouquinho, porque o gás ele é muito... as características dele fazem com que ele expanda mais do que um líquido, por exemplo, dependendo da temperatura, dependendo da pressão. Então, você tem essa estimativa de capacidade. O que nós temos encontrado, por exemplo, nessa capacidade maior de 944 litros, numa operação normal, rodoviária, nós temos encontrado uma autonomia aí perto de 500 quilômetros, tá? E nós também temos aí, ilustrando a possibilidade de ter o caminhão a gás liquefeito, que a única diferença do anterior é a maneira em que eu estou armazenando o gás no caminhão. Desse tanque para frente, ele é exatamente o mesmo caminhão, é o mesmo motor, as mesmas válvulas, tudo exatamente o mesmo. Qual que é a vantagem do gás liquefeito? Como o gás está na forma líquida, eu consigo colocar mais quantidade de gás, e isso vai reverter para mim em autonomia. Então, esse tanque, para ele, só que o gás, para estar na forma líquida, ele tem que estar numa temperatura muito baixa, aproximadamente menos 163 graus. Então, esse tanque ele é um tanque criogênico, ele é como se fosse uma garrafa térmica grande, que fica no caminhão. Então, e por que hoje nós vendemos muito mais o gás comprimido, o GNV, do que o liquefeito? Por que isso?
porque o Brasil hoje ainda não tem a infraestrutura estabelecida de abastecimento do gás liquefeito. Aqui você depende, né, de ter uma estação criogênica para manter essa temperatura. Então, isso não está estabelecido em qualquer ponto. Na Europa, isso é um pouquinho mais difundido, então lá você tem mais venda de veículo de gás liquefeito, que vai te trazer essa autonomia aí até 1.000 quilômetros, até talvez um pouquinho mais, dependendo da operação. Ok? E eu trago aqui também essa figura, é uma figura ilustrativa, mas justamente o ponto aqui é que o trem de força a gás, ele veio para compor o sistema modular da Scania, como eu comentei lá no início. Nós temos aí diversas operações, diversas aplicações, inclusive se você vê aqui no centro, na parte inferior, nós temos até um veículo operando em operação de mineração, cana-de-açúcar, logística, então você vê que tanques, nós temos exatamente como a diversidade do caminhão a diesel ele opera, o gás ele opera também. Ele veio para compor, para ser uma parte do sistema modular. E todas essas operações, aí, como eu comentei, nós já estamos aí com 200 veículos mais ou menos comercializados. Existem clientes que compraram a segunda vez, compraram a terceira vez. Isso está provando que existe a viabilidade, além de ambiental, a econômica. Obviamente, a viabilidade econômica, ela depende do custo do metro cúbico, isso ainda varia, né, pelo Brasil, pela região, quanto você paga num litro de diesel, quanto você paga um metro cúbico de gás, mas assim, muitos casos e cada vez mais aumentando, nós estamos tendo muita demanda, foi uma introdução muito bem sucedida da Scania, tem provado que há viabilidade e nós entendemos que existe o potencial de melhorar ainda mais essa vantagem do gás em relação ao diesel. Chega ao mercado brasileiro o Jaque EJS4. Mais do que um SUV de porte médio-grande com motor 100% elétrico, o modelo soma-se à ofensiva da Jack Motors no segmento de veículos totalmente livres de emissões de poluentes. Ele já é o 6º membro da família e pertence à 8ª geração de elétricos da Jack Motors. E outros modelos ainda estreiam neste ano. Como um novo paradigma de mobilidade para o segmento de SUVs do país, o Jaque EJS4 é a solução definitiva para pôr em prática o discurso de preservação do meio ambiente. Com capacidade total de 55 kWh de baterias, dotadas com sistema de refrigeração que existe para garantir que sempre trabalhem em condições ideais de temperatura, o novo SUV elétrico da Jack possui 420 km de autonomia. Seu motor 100% elétrico possui 150 cavalos de potência, mas o grande destaque aparece no torque. São 340 Nm disponíveis desde o momento em que se dá a partida no motor. Com essa receita, mesmo pesando 1.690 kg, o EJS4 é extremamente eficiente no desempenho, mas mantém um invejável custo por quilômetro rodado. Capaz de circular por trechos urbanos com média de consumo de 7,7 km por kWh, o modelo é dos mais eficientes e econômicos do mundo. Para recarregá-lo por completo, o que leva 8 horas, considerando o custo médio de 60 centavos por kWh, o consumidor desembolsará apenas R$ 33. Isso significa um custo por quilômetro rodado 6 ou 7 vezes menor do que um modelo com motor térmico. Apesar do baixíssimo custo de recarregamento, ele tem um desempenho empolgante. Acelera de 0 a 100 km por hora em 7,5 segundos e faz 160 km por hora de velocidade máxima.
Completo como todo Jack Motors, o EJS4 se destaca pela central multimídia com tela de 10,25 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay integrados para espelhamento de celular, painel 100% digital com 3 layouts, câmera 360 graus, câmera de ré, banco do motorista com ajustes elétricos, além de ar-condicionado digital, faróis com LED diurno, cruise control e até teto solar panorâmico. O modelo será vendido em toda a rede de concessionários da marca no país, ao preço de R$ 249.900.